Senhora presidente, senhores vereadores, eu vou trazer um tema que tem ocupado bastante espaço dessa casa nos últimos tempos e nas últimas semanas mais ainda. Algumas questões que são bem preocupantes e nas últimas semanas, e essas fotos que a gente colocou aqui são dessa semana, até para ficar bem atualizado, com relação à zeladoria da cidade. Ontem eu vi o vereador Lucas, inclusive, postou um material lá da praça, né, vereador Lucas? Que a gente chamou a atenção disso há 3 anos, praticamente, que os monumentos da praça não têm placas, né? Não tem identificação. O turista chega na cidade e não sabe qual é o monumento, qual é a identificação, enfim. Mas, recebendo várias ligações, eu fiz questão de tratar isso como zeladoria e da importância que isso tem na cidade de Caxias do Sul. Essa foto, por exemplo, é aquele famoso caso lá do bairro Rio Branco, onde nós alertamos há bastante tempo atrás, e essa é a situação que se encontra. São 3 casas diretamente envolvidas aí, tem uma aqui atrás ainda, essas 2 primeiras, essa casa da esquerda, que está bem na foto, tem uma rachadura muito grande naquela parede. A casa de baixo também tem algum comprometimento. E a última casa à direita, inclusive, os familiares não estão dentro da casa porque ela foi... a Defesa Civil, enfim, solicitou que as pessoas saíssem da residência. Isso é lá no bairro Rio Branco, né? Uma situação que começou antes, inclusive, dessas enchentes que tomaram conta do Rio Grande do Sul. Pode passar que são vários fatos. Comentava com o vereador D'Ambros agora essa situação do bairro Pioneiro. É bem no entroncamento da Ângelo Corsetti, vereador D'Ambros, com a Dinarte Gomes de Oliveira, uma das principais ruas acho que a principal rua do bairro Pioneiro, né? E esse buraco, a gente na foto não tem como ter noção da dimensão e do quanto isso é. Acho que na próxima foto dá para ver a localização aí, ó. Tá comprometendo aquele poste de iluminação já. É bem no entroncamento e a parte de baixo dela já foi toda levada. Então, é uma situação bem complicada. Acho que tem mais uma foto desse espaço, essa aí, ó. Então, para vocês terem noção de onde é essa localização, e é algo que nos chamou muito a atenção, porque embaixo a situação está bem complicada, bem complicada. O vereador D'Ambros, é sobre essa específica, depois eu dou consequência. Nobre colega, essa demanda é muito antiga, porque a Secretaria de Obras não podia mudar o poste, não podia fazer o conserto da canalização sem mudar o poste. Até que um belo dia o caminhão derrubou a fiação, e aí nós, numa briga de 2 dias, conseguimos que a RGE mudasse o poste. Então foi mudado o poste, agora aguardar a Secretaria de Obras que faça o conserto. Mas isso é prioridade. Isso é prioridade. Então, na frente de uma escola, um risco de uma criança cair ali. E eu quero, só para finalizar a minha fala, nós estivemos reunidos com as lideranças da Zona Norte para uma força-tarefa, e agora, então, segundo o Flavinho, eles estão na Zona Norte. Vamos acreditar que eles façam também esse concerto, porque isso é prioridade. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador D'Ambros. Várias pessoas vêm nos alertando, né? A gente resolveu ir até lá para fazer essas imagens e mostrar a gravidade da situação. Outra que nos preocupa muito é no bairro Marechal Floriano. Aí é nas proximidades, bem no entroncamento entre o Estádio Centenário e o Instituto São Carlos e o Hospital da Unimed. Por que nos preocupa isso? Porque é muito próximo de um hospital que tem um movimento muito grande. E não são só os buracos nessa via. Esses buracos existiam, inclusive, antes mesmo de todo esse período que nós estamos passando. E tem também a questão, pode passar, Cleber, por favor, a questão lá as faixas de segurança. Que tem um movimento, pode passar mais uma. Mais uma. Aí, ó. Aí é bem na esquina do Hospital da Unimed. Não tem nenhuma faixa de segurança pintada nesses 3 cruzamentos, inclusive aquela rua da frente, que é uma rua de estrada de chão, né? Essas pedras elas estão vindo para a rua principal, e como tem muita frequência e nos arredores está sempre lotado de veículos em virtude do hospital, é um ponto muito inseguro e necessita urgentemente, né,
da pintura dessas faixas de segurança, porque é frente de hospital, é uma dificuldade, inclusive, com a situação das ambulâncias e tudo aquilo que acomete essas proximidades do hospital, que são zonas mais críticas, porque também nas proximidades nós temos escolas e tem movimento muito grande de pedestres em virtude dos jogos de futebol que vem acontecendo cada vez mais no Estádio Centenário. Vereador Rafael, seu à parte. Vereador Felipe, primeiro de tudo, isso foi uma das maiores sacadas do governo na época do Pepe, fazer o orçamento participativo. E depois o prefeito Sartori, ao seu ampliar o orçamento participativo, dando voz para a comunidade. E o que a gente viu hoje, aquele espaço que nem existe mais OAC, não se relações comunitárias, é um espaço de acomodação de CCs hoje na prefeitura. Tanto é que depois de tantas pessoas falarem, né, que o governo Adiló se enclausurou, está dentro de um gabinete, enfim, ele resolveu fazer o Fala Caxias. Fez com meia dúzia de gente, só que o Fala parece que apagou de novo. É que nem luz, cor e flor. Falaram no luz, cor e flor, a luz apagou, a flor murchou e a cor desbotou. Né? E o Fala Caxias a mesma coisa. A gente não ouviu mais falar. Vereador Felipe, o senhor que conhece muito bem a questão de prefeitura, o senhor foi secretário de governo do prefeito Alceu. Até o prefeito Alceu, a prefeitura dava gasolina, combustível, né, enfim, diesel, para as viaturas da Força de Segurança Pública do Estado. Agora a gente está vendo o inverso, a prefeitura de Caxias mendigando combustível, doação, para botar as máquinas trabalhar no interior de Caxias. Se não tiver a população doando o diesel, não funcionam as máquinas. Para concluir, vereador, o senhor que é mestre em turismo, que entende muito bem a cidade, conhece os cantos da nossa cidade, né, e principalmente outras cidades, mas não precisa ir muito longe para outros países. Se a gente vai para Nova Petrópolis, por que dá uma sensação de a gente estar em outro país? Por quê? Porque é arborizada, tem flores no meio da estrada, é pintada as faixas de segurança, né? E a gente sente outro país. E aqui em Caxias é o contrário, a gente não tem lâmpada, é lixo para tudo quanto é lado, é mato para tudo quanto é lado. Vai na frente da sede do seu partido MDB, tu não consegue passar porque é mato para tudo quanto é lado. Então, vereador, o que a gente sente na nossa cidade é uma situação de abandono. Abandono. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. E quando o senhor fala da questão dos turistas, né, a gente sempre se coloca no lugar do turista chegando em Caxias do Sul e passando por esses pontos, né, por alguns desses pontos aí, principalmente nas proximidades do Estádio Centenário hoje, que tem um fluxo de pessoas muito grande, né, nos últimos 30 dias eu não tenho medo de errar que mais de 50 mil pessoas passaram naquelas redondezas. Mais de 50 mil pessoas tranquilamente passaram por ali. Né? Então tem futebol toda semana, 2 a 3 jogos por semana em algumas semanas. Então vocês imaginem, hoje tem jogo novamente. O que está acontecendo? Essa é outra no bairro Reolon, né? Tem vários focos de lixo no bairro Reolon que poderiam, se tivesse uma ação centralizada, poderia se resolver tudo num dia praticamente. Esse é um próximo do rio, né? E aí tem um risco maior ainda por causa das enchentes e inundações, né? Isso tudo acaba acontecendo. Pode passar para ter mais imagens. Mais uma. Aqui no bairro Rio Branco, isso é em frente ao Museu dos Capuchinhos, né? Então tem igreja, né? Tem uma via de trânsito rápido, né? Que é onde passam os ônibus. Essa aí tem uma sequência de paradas de ônibus que é até legal colocar. Ó. É a sequência de paradas de ônibus. Todas elas com alguma a situação em específico, né, da questão da manutenção e da zeladoria da cidade. Mais uma, olha aí, ó. É uma na sequência da outra. Quem passar por ali vai ver, vai identificar de forma muito fácil e me chama a atenção, né, por tudo isso. E essa é a sequência da Avenida Rio Branco, é a foto que eu coloquei no início. Na sequência, a senhora presidente, uma declaração de líder da bancada do MDB. Em declaração de líder, segue na tribuna, vereador Felipe Grêmio Maier, MDB. Tem uma outra foto desse mesmo local. Olha, para vocês terem ideia como é que essas pessoas estão vivendo esses últimos dias no bairro Rio Branco, né? E isso foi apontado há muito tempo atrás que isso aconteceria. E, infelizmente, a situação está posta aí. Vereador Lucas, depois vereadora Gladys.
Vereador Felipe, oportuna a sua colocação, tema da zeladoria é um tema importante para uma cidade do nosso tamanho. E a gente circula muito pelos bairros e acabo não tendo uma constante atividade na região mais central da cidade. Mas ontem estive lá na Praça Dante e a situação é de abandono total e absoluto, né? A Praça Dante, e lembrando, o senhor que é do turismo, sei que estudou sobre isso, nossa cidade comemorou 134 anos. Antes da cidade ser fundada, a praça já tinha sido projetada, vereador Rafael e vereadora Rose, colegas historiadores. E o busto do Duque de Caxias, que foi furtado já há 5... Aliás, a Rosa dos Ventos há 5 anos. Eu lembro quando eu estava lá no início do primeiro grau, a gente ia lá para a praça, as primeiras noções de geografia, de longitude, de latitude, a gente aprendia lá na Rosa dos Ventos, que era o espaço central da cidade. Não tem mais, não tem o busto do Duque de Caxias, nenhuma das imagens, né, dos espaços turísticos tem uma placa. Então, assim, buracos na praça, que é um espaço que circulam pessoas, idosos, as pessoas podem cair. São questões simples, mas que precisam ser resolvidas. Além do problema de ratos e de sujeira que podem gerar doenças. Agora é frio, não, né, mas bem pontuado o que o senhor trata. Eu só quis destacar essa questão da principal praça da cidade, que também segue a mesma onda de desleixo. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Antes de passar a parte ao vereador Gladys, só para mostrar mais uma situação que eu conversei com o vereador Bressan ontem, e o vereador Camilles e a vereadora Marisol trabalharam tanto essa questão da fiação. Eu não sei se tem um local pior que esse na cidade. Eu não sei se, vereador Bressan, se tem um local pior que esse na cidade. Acho que a gente tem... Passa a próxima, que é mais emblemática. Essa da esquerda, essa foto da esquerda é impressionante. Que a gente né? Tu chega, tu não acredita, parece uma cachoeira de fios. Né? E vocês imaginem as pessoas nas proximidades o que não passam quando enxergam essa situação. Então, eu comentei com o vereador Bressan ontem sobre isso. Né? O vereador Bressan também tem pedidos em cima disso. Né? A gente já não sabe se faz pedido ou não, porque, né? Enfim. Vereadora Gladys, depois eu passo ao vereador Bressan. Obrigada, vereador Felipe. Bem, eu queria dizer que parabéns por trazer esse assunto, mesmo a gente sabendo que quem anda nas ruas tá vendo, né? Tá vendo o desleixo da nossa cidade. É triste dizer que moramos em Caxias do Sul. Só para contribuir, falando desses fios, eu estive essa semana conversando com algumas empresas de internet e sabia que elas pagam de 9 a 10 reais cada poste que elas instalam a internet para a RGE. Então não adianta o pessoal da RGE vir aqui dizer que não é responsabilidade deles. É responsabilidade da RGE. Então a prefeitura precisa fiscalizar isso e notificar a RGE. Buraco em frente às paradas dos ônibus que eu vi aí que o senhor mostrou, além de ter o buraco, a gente tem que pensar que o dia que chove, molha a pessoa que está ali esperando o ônibus. O ônibus chega com uma velocidade e acaba molhando as pessoas. O lixo que não é recolhido, muitas vezes é por isso que gera esse lixo jogado nas beiras das estradas e em lotes vazios. Eu lembro que antigamente as subprefeituras recolhiam até galhos de árvores. Hoje não fazem mais nada disso. Não pode mais nada. Né? Então eu não sei. É uma cidade com mato alto, com escola chovendo dentro, obras abandonadas, e a gente não consegue nenhuma previsão de quando haverá o retorno dessas obras. Então, falo novamente, é um governo incompetente, um governo que não se organiza. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Gladys. Vereador Bressan, antes de passar a parte, eu só vou dar uma sequência, porque tem um outro assunto que nós conversamos ontem para o senhor ver. Pode passar. Essa é o bairro Madureira, a questão das faixas de segurança, né? Grande parte delas apagadas. Tem uma em frente ao Colégio São Carlos, inclusive no entroncamento ali, que é muito perigoso. Uma solicitação muito antiga, pode passar a próxima. Bairro Madureira também, mais uma. Aí no bairro Madureira, outra questão bem grave. Pode passar. Bairro Santa Catarina. Aí também é um local que pode ter um desmoronamento de uma entrada de residências de uma escola infantil. Pode aí, ó.
Isso é no bairro Santa Catarina, bem na descida do Enxutão, né? Quem vem do X da Gringa e desce em direção ao Enxutão. E a próxima, vereador Bressan, é aquilo que... Essa é lá no bairro São Pelegrino, né? É uma rua sem saída, com bastante movimento, porque as pessoas estacionam muito durante o dia aí. E pode passar a próxima. Essa aí, vereador Bressan, que nós comentávamos ontem, em frente ao Complexo de Saúde do CES. E aí onde as pessoas, que o senhor fala da necessidade de colocar um guarda-reio para que não se atravesse. E foi aí onde teve aquele acidente grave de carros. E essa é a situação hoje do pórtico, em frente à parada de ônibus, né, para a gente ver como é que está a situação e o quanto é importante que se dê uma olhada de todas essas situações que nós colocamos aqui. Acho que foram 8 ou 9 bairros que nós colocamos imagens. Talvez a questão de trânsito mais perigosa seja essa, pela quantidade do fluxo de veículos. Acredito que do fluxo de pessoas é nas proximidades do Hospital da Unimed, do Estádio Centenário, em virtude do grande acúmulo de pessoas. Mas esses 2 pontos, né, são emblemáticos porque mostram o perigo e a necessidade de ação urgente do município. Vereador Bressan, seu à parte. Obrigado, vereador Felipe. Eu gostaria aqui de me solidarizar e me somar ao senhor, porque eu tenho pedido, sabe, que o senhor mostrou ali, faixas de segurança, por exemplo, eu tenho pedido de 3 anos e não foram pintadas. Eu tenho pedido naquela dos fios ali, que o senhor também foi, uma cachoeira de fios. Eu tenho ali as proximidades ali do posto de combustível ali, que é da família. Enfim, fomos chamados lá, o pessoal, passou o caminhão, arrebentou, assim, mas ninguém mais veio. Não, ninguém, nós já ligamos, já fizemos... Então a gente faz protocolo, pede, mas infelizmente não acontece. O que eu posso dizer é que nesse momento, se eu estivesse na administração, eu acho que é o momento de abrir, talvez, uma mini secretaria para todos os vereadores ir pessoalmente ser atendidos. Porque é muita demanda. É muita. Ontem eu saí com o meu caderno, vereador Felipe, eu tenho os vídeos que eu fiz, que eu cheguei a levar o caderninho junto porque era 12, 14 de uma vez só. Então é muita demanda, eu acho que nós teríamos que ser atendidos juntamente por uma equipe de 3 ou 4 servidores, enfim, que nos detalhasse o que pode ser feito e o que não pode, para a gente dar lá uma atenção especial para a comunidade que tanto nos cobra. Obrigado. Obrigado, vereador Bressan. E é uma sequência, né? Porque a gente organiza a agenda que tu faça uma sequência, né? Meio lógica de trânsito. Então nós viemos lá do São Caetano e a gente vem seguindo a perimetral para chegar até lá no bairro Pioneiro, que foi o último. Então, são situações de zeladoria, é manutenção da cidade, não são... Grande obra, acho que é essa aí. Essa é a grande obra de necessidade, mas as demais, né, é a questão do dia a dia, é manutenção, zeladoria. E tem muitas que são do período bem anterior às enchentes. Esse é um caso, que era bem anterior às enchentes e, obviamente, que potencializou com a quantidade de água que desceu. E a última casa à direita, tem uma foto aí, a última casa à direita, ela recebeu uma quantidade de água dentro que é impressionante, mais de uma vez. Aquela última casa à direita lá embaixo, ó, né? Então tem tudo isso, né? Tudo isso. A gente fez questão de trazer aqui porque são vários pontos, várias localizações e que merecem uma atenção. E nós poderíamos somar outras várias de tudo que vem acontecendo e a necessidade urgente de recuperação da cidade de Caxias do Sul. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo.